Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo aí a mais uma aula de matemática, iniciando aí a semana, né, com as aulas de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal aí do 8º ano. Me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática de vocês e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos vivenciando. Eu acho massa essa sequência didática aí que a gente está construindo durante todo esse ano, né? Falando aí da parte de razão, falamos da parte de proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e aí falamos da parte aí da fração, que nada mais é do que uma razão. Transformamos essas razões aí, essas frações em números decimais, transformamos em porcentagens, certo? Então, é algo bastante importante aí que a gente está construindo ao longo de todo esse ano e isso é muito massa ter a companhia de vocês aqui. Como vocês sabem, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar nossas aulas através da TV, do celular ou do computador, certo? Então, se você está assistindo essa aula através do celular, você já está acessando aí o nosso aplicativo, tá bom? Se você está assistindo essa aula aí através da nossa TV, certo? Ao vivo aí com a gente, Billy Jean já colocou aí 2 QR Codes que está aparecendo na sua telinha. Então faz o download, pessoal, do nosso aplicativo para que você possa acompanhar aí e assistir a nossa aula em tempo integral, participando ao vivo aqui através do nosso chat, certo? Então, pega o teu celular, coloca na câmera, direciona aí para o teu QR Code aí do sistema operacional do teu celular, seja ele Android ou iOS, e aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, faz o download, vai pedir lá o teu login, a tua senha, o login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Atenção especial aí para os 4 últimos dígitos do ano que você nasceu, tá bom? Então é 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Você entra no aplicativo, clica lá no 8º ano, que é a sua turma, e você tem acesso aí às nossas aulas e principalmente ao nosso chat, certo? Então, não deixa de baixar o aplicativo. Se você conhece algum amigo aí da sua turma, da sua classe ou da sua escola que ainda não fez o download do aplicativo, mostre esse vídeo para ele, tá? Pega o QR Code e direciona para que ele possa fazer o download, para que mais e mais pessoas possam participar ao vivo aqui com a gente, certo? A comunicação de vocês aí através do nosso chat nos deixa bastante feliz e entusiasmados para preparar cada vez melhores aulas para vocês, tá? Outro ponto bastante importante que eu gosto de falar é sobre o nosso canal no YouTube. Então, através dele você pode assistir não só as aulas de matemática, mas as aulas de todas as disciplinas e não só as aulas do 8º ano, mas as aulas também de todas as outras turmas. Ah, Pedro, mas por que eu preciso assistir às aulas das outras turmas? Não é que você vai acompanhar de forma integral, mas você vai lá, tem a opção de você ir em outras playlists para você acompanhar aí e assistir alguma aula de matemática, por exemplo, que você sentiu dificuldade. Então a gente está vivenciando aqui um assunto de porcentagem, de fração, frações equivalentes, tá? Então você pode ter um pouco de dificuldade em relação ao estudo de fração, ao estudo de operações com frações, e aí você pode ir lá no 6º ano e assistir às aulas de critério de divisibilidade, MMC, MDC. Vai lá no 7º ano também, procura essas aulas, tá? Para que você consiga aí evoluir com o conteúdo junto com a gente, certo? Então o canal no YouTube é bastante importante porque fica lá tudo salvo, certo? É a nossa videoteca que você pode assistir a hora que você quiser. Você pode estar pausando o vídeo, fazendo as suas anotações. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, digita lá Educa Recife, se inscreve no canal e fica por dentro lá dos vídeos que a gente está postando aí diariamente, certo? Então, os recadinhos foram dados. Vamos começar a nossa aula de hoje, como sempre, né? Relembrando o que a gente viu aí nas aulas anteriores e adicionando conteúdos novos para vocês, tá? Quem está comigo aqui é a professora Nádia. Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês
e a gente começar a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. E aí? Estão tranquilos para essa aula? Já foram lá no 7º ano, nas aulas do 7º ano? Já viram um pouquinho de fração? Porque a gente esquece, né? Aí tenta relembrar aí para poder acompanhar a aula do professor Pedro. Bora lá, Pedro. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a aula de hoje relembrando aí o que a gente viu na aula passada, certo? Então na aula passada, ou nas aulas passadas, a gente viu aí a ideia de porcentagem, né? Vimos aí a transformação de uma porcentagem para uma fração irredutível e para o número decimal. Calculamos algumas porcentagens, né? Vimos que aqueles... os nomezinhos, né, dá, dé, 2, a gente troca por o sinal de multiplicação, certo? E aí a gente tem uma multiplicação de uma fração com um número inteiro, então a gente pode aí ou multiplicar primeiro ou dividir primeiro, tanto faz, certo? Mostrei também a questão aí dos cortes dos zeros, né, porque a gente pode fazer aquilo. Vimos a questão das porcentagens notáveis, e da transformação dessas porcentagens notáveis para frações irredutíveis, certo? Então a gente viu que 100% corresponde a 1 inteiro, 50% é a metade. Então se eu pergunto a você quanto é 50% de 20, é só você pegar o 20 e dividir por 2, não precisa você transformar 20% em fração, depois multiplicar, dividir, certo? É só dividir por 2. A gente viu que 25% é 1/4, então 25% de 20 é só pegar o 20 e dividir por 4, que dá igual a 5. Mostrei que para encontrar o 25% também, às vezes a gente tem uma divisão que por 4 pode parecer um pouco difícil, mas a gente pode fazer divisões sucessivas, né, por 2. Então eu posso pegar o 20 e dividir por 2, dá igual a 10, e pegar o 10 e dividir por 2, que dá igual a 5, certo? Você pode encontrar aí 25% também dessa forma. Vimos também 75%, certo? Que é igual a 3/4, tá? Ou seja, você pode calcular 25% dividido por 4 e depois multiplicar por 3, certo? Você pode encontrar 100% e 25% e depois subtrair. Existem várias formas de você encontrar essas porcentagens de forma mental. Vimos também 10%, que é só pegar o valor lá e dividir por 10, e 1%, que é só pegar o valorzinho que está lá e dividir por 100, certo? E aí a gente calculou aí algumas porcentagens, certo? Pedi para você calcular 50%, 10% e 1% de 2.500. Então a gente calculou aí, viu que 50% é a metade, certo? Então peguei 2.500 e dividi por 2, que dá igual a 1.250. Calculamos aí 10% de 2.500. Então pode notar que eu tenho aqui, ó, 2.500 dividido por 10. É só tube aqui nos zeros, certo? Que dá igual a 250. Depois a gente viu como calcula 1%, então é só tube aqui nos dois zerinhos, tá? A gente pode cortar, fica só o 25. E aí a gente viu aí como é que a gente calcula essas porcentagens utilizando as frações irredutíveis dessas porcentagens notáveis, certo? Fizemos outro exemplo aí, calculando 10% e 1% de 145, porque pode notar que para calcular 10% e 1% de 2.500 é muito fácil, porque quando a gente divide por 10 ou divide por 100, a gente pode cortar aqui os zerinhos e a resposta, inclusive, dá exata, né? Dá um número inteiro. Já no 145 litros, quando a gente vai calcular 10% e 100%, essa divisão não dá exata. O resultado ele é um número decimal. E aí eu mostrei para vocês como é que a gente transforma, por exemplo, uma fração, certo? Uma fração decimal, né? O denominador ali é 10, em um número decimal. Então, eu tenho apenas um zerinho aqui, então eu vou escrever o 145 e colocar a vírgula de modo que depois dessa vírgula eu tenho apenas um único número. Então, eu tenho aqui, ó, 14,5. Depois da vírgula eu tenho um número só.
Então, 10% de 145 litros é igual a 14,5 litros. E para calcular quanto é 1%, é só a gente dividir por 100. E agora o 100 ele tem 2 zerinhos. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter quantos números? 2. Então, eu tenho aí que 1% de 145 litros é igual a 1 litro e 450 ml. Olha só, já estou transformando aqui 0,45 litros em ml, certo? Transformação aí de unidades de medidas, tá? De capacidade, que também você pode assistir essa aula lá na playlist do 6º ano ou na playlist do 7º ano, certo? Então, pode notar que os assuntos aí, eles sempre estão o quê? Interligados, certo? Na aula passada, a gente falou sobre o cálculo mental de algumas porcentagens, certo? E aí a gente fez o cálculo mental de algumas porcentagens notáveis, mas também a gente fez o cálculo mental de porcentagens que não são notáveis, certo? Então, a gente construiu essa tabelinha aqui com vocês, do cálculo de 10% e de 1% do valor. A gente viu lá que os 10% a gente anda uma casa decimal para a esquerda e 1% a gente anda 2 casas decimais para a esquerda, certo? Então, e cada exemplo desse aí a gente fez isso. Note que, em alguns casos, a gente tem o zerinho lá no final. Então, andar essa casa para a esquerda é só a gente retirar o zero, tá? Porque, por exemplo, ali, ó, em R$200, 10% de R$200, eu vou andar a vírgula aqui, ó, uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 20,000, que é 20. Quando eu calculo 1%, eu ando outra casa decimal, fica 2,00000, que é também o 2. Então, pode notar que quando a gente tem aí o zero, é só a gente cortar eles, que a gente consegue encontrar aí 10% e 1% tranquilamente. Já quando não tem esses zeros aí no final, como por exemplo, olha aí para o 572, certo? Para calcular 10%, a gente anda a casa decimal aí, uma casinha para a esquerda. Então, a vírgula que está aqui depois do 2 vai ficar antes do 2, a gente tem 57,2, tá? E aí, para calcular 1%, anda mais uma casa decimal, eu tenho 5,72. E aí a gente viu esses exemplos aí, como faz para calcular de forma mental, tá? 10% e 1% de um determinado valor, tá? Depois eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos para a gente calcular. Claro, eu estou registrando o pensamento aí na telinha, tá? Mas é a forma mental de você resolver determinada porcentagem, beleza? Então eu tenho aqui, ó, registre a forma de calcular mentalmente 12% de 500. Para a gente fazer esse cálculo, você pode pensar de várias formas, certo? Mas coloquei aqui algumas formas de a gente pensar de como resolver essas porcentagens. Então, eu tenho aqui, ó, 10% de 500, que vai dar igual a 50, certo? É só tirar um zero aí, beleza? Não tem estresse, tá? Mas eu coloquei ali, registrei a forma que eu pensei mentalmente para encontrar esses 50. Depois disso, eu vou calcular 1% de 500. Então, eu tiro outro zero do 50, fica quanto? Fica 1. Então, eu tenho que 10% de 500 é 50 e 1% de 500 é igual a 5. Mas eu quero calcular quanto? 12%. E 12% é a mesma coisa que 10 mais 1 mais 1. Então, 10 é 50, 1% é 5. Então, fica 50 mais 5 mais 5. Então, 12% de 500 é igual a 60. Uma forma de você pensar mentalmente, certo? Como você resolver. Tem outra forma, Pedro? Tem várias formas de você resolver aí e encontrar esse valor, tá? Por exemplo, eu posso encontrar 12%, pode notar que 12% em forma de fração é 12 sobre 100, certo? E aí você pode cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 500. Sobra quanto? 12 vezes 5, que é igual a 60. Você pode pensar apenas no 1%, que é justamente essa forma que eu pensei agora com vocês. Então, 1% de 500 é igual a 5,
mas eu quero saber 12%, ou seja, 12 vezes 5, que é igual a 60, certo? Então, várias formas de você pensar mentalmente como vai calcular. Agora, claro, existem algumas porcentagens que a gente vai ter que ir ou para o braço ou para a calculadora, tá? Não tem como a gente calcular de forma mental 12,75% de 3.841. A gente pode calcular e encontrar estimativas, certo? E eu posso até preparar uma aula para você em relação a isso, de arredondamento das porcentagens e arredondamento também dos números. Procurar uma porcentagem mais próxima dessa porcentagem decimal aí com a vírgula e procurar um número que apresenta zeros. Por exemplo, eu tenho aí 10,37% de 408. Então, eu posso aproximar a porcentagem 10,37% para 10% e posso aproximar o número 408 para 400. Então, eu posso calcular o que aí? 10% de 400, que é igual a 40. Então, 10,37% de 408 é um número próximo de 40, certo? A gente pode ter aí estimativas, mas calcular o valor exato de determinadas porcentagens só com o braço ou com a calculadora, beleza? E aí eu trouxe um exemplo prático para a gente, tá? Que foi para calcular aí essas porcentagens de descontos, tá? Eu tenho uma TV de 50 polegadas, que é R$ 1.800, certo? E à vista ela sai com desconto de 30%. Já o notebook, que é R$ 2.600, à vista ele tem um desconto de 40%. E uma lavadora, que é R$ 3.000, à vista tem um desconto de 25%. E aí a gente calculou de forma mental a porcentagem de desconto da TV e a porcentagem de desconto do notebook. Então, na TV a gente tem que é 30%. Como foi que eu pensei de forma mental? Eu calculei 10% de 1.800, que é igual a 180, e eu que não quero saber 30, então 30 é 3 vezes 10. Então eu vou ter aí que 30% é 3 vezes 180, então o desconto vai ser de R$ 540, certo? Já em relação ao notebook, que o valor é de R$ 2.600, e o desconto é de 40%, o que eu poderia fazer? Eu poderia pensar da forma que eu pensei na questão anterior. Calculo 10% e o resultado eu multiplico por quanto? Por 4 para encontrar os 40%. Mas aqui eu coloquei de outra forma já para você ir pensando também, tá? Então eu calculei 50% de 2.600, que é a metade, que dá 1.300. Calculei 10% de 2.600, que é 260. Então, 40% é 50% menos 10%, que dá 40. Então, 40% vai ser 1.300 menos 260, que dá R$ 1.140 de desconto. Descontaço aí no notebook, viu? Então, na aula de hoje, a gente vai ver a outra que eu deixei como tarefinha de casa, você lembra, né? Espero que você se lembre. Então, na aula passada eu deixei esse exemplo aí da lavadora para você fazer, tá? Que é para calcular 25% de 3.000. Então, eu coloquei aqui duas formas que a gente pode pensar. Primeiro eu coloquei aí, primeira forma da gente pensar, 10% de 3.000, que dá igual a 300, né? Tira um zerinho, não esquece. E a gente sabe que 25% é 10 mais 10 mais 5. Beleza? Então, 10 mais 10 mais 5. 10% eu já sei que é 300. Quanto é 5% de 300? 10% não é 300 e 5 não é a metade de 10? Então, 5% de 3.000 é a metade de 300, que é quanto? 150. Então, eu tenho que 25% é 300 mais 300 mais 150. Então, calculei aí de forma mental que 25% é igual a 750. Outra forma da gente imaginar e pensar nessa questão é em relação aos 25% que eu falei para vocês lá nas frações especiais, nas porcentagens notáveis, tá? Então eu tenho que 50% de 3.000 é igual
a metade de 3.000, que é 1.500, e 25% vai ser a metade da metade, ou seja, a metade de 1.500, que é igual a 750, certo? Então, você pode pensar aí de várias formas para encontrar de forma mental determinada porcentagem em relação a algum valor, certo? Vamos resolver algumas questões, tá? Ó, primeiro exemplinho diz o seguinte: Eduardo comprou uma máquina fotográfica e já pagou 50% do valor total. Ele ainda deve R$ 140 reais. Qual o preço total da máquina de Eduardo? Então, ora, se ele já pagou 50% e ainda falta ele pagar R$ 140 reais, a gente já sabe que 50% corresponde à metade. Então, ele já pagou a metade. Então, R$ 140 reais corresponde a outra metade. Então, R$ 140 reais corresponde a 50%. Então, pensa comigo. Se 50% é igual a 140, lembra que o total a gente sempre associa a 100%? Então, se 50% corresponde a R$ 140 reais, 100% ele é o dobro de 150. Então, 100% vai ser 2 vezes 140. Então, 100% é igual a R$ 280 reais. E pode notar que fica bem tranquilinho esse pensamento relacionado a essa questão, tá? Porque se eu tenho que o valor total do produto é R$ 280 reais, se ele já pagou a metade, né? Se ele já pagou 50%, ele pagou R$ 140 reais, falta R$ 140 reais para ele pagar. Então, a gente tem como resolver e tem como também provar que o que a gente falou está o quê? Correto, certo? Outro exemplinho diz o seguinte, ó. Das 100 pessoas que trabalharam durante 15 dias em contato com certa substância tóxica, 40 contraíram certa doença degenerativa. Dessas, 25% vieram a falecer. Quantas pessoas vieram a falecer em razão dessa doença? Então, observe aí que a gente precisa de uma interpretação desse texto, né? O principal, a chave da questão está aqui, ó. Dessas o quê? Dessas 40 pessoas que vieram a contrair a doença, certo? Então, dessas 40 pessoas, 25 vieram a falecer. Então, quantas pessoas aí vieram a falecer? A gente precisa calcular o quê? 25% de 40. Bora fazer de forma mental, antes de aparecer o cálculo aí na telinha? Como é que eu calculo 25% de 40? Eu calculo 50% de 40, que é a metade, que dá quanto? 20. E depois eu calculo a metade de 20, certo? Que é igual a 10. Acabou a questão. Beleza? Então eu tenho aí, ó, que 25% resolvendo, né, pela fração especial lá das porcentagens notáveis. 25% é 1/4. No lugar de dia você coloca o vezes 40. Então pode notar que eu tenho aí 40 dividido por 4, certo? Que é igual a 10 pessoas. Veja que a gente resolveu de forma mental, tá? E depois eu expressei aqui os cálculos na telinha, certo? Então pode notar que a gente consegue, através de uma questão, resolver aí e formular várias outras questões. Por exemplo, eu poderia perguntar qual é a porcentagem de pessoas que vieram a falecer em relação ao total de pessoas que trabalharam, certo? Então, eu tenho que 10 pessoas, tá? 10 pessoas faleceram, num total de quantas pessoas? De 100. Então, eu tenho aí 10 sobre 100. E pode notar que 10 sobre 100 é 10%. Então, 10% do total de pessoas que trabalhavam veio a falecer. Esses 10% do total corresponde a 25% de quanto? De 40, certinho? Vamos fazer o último exemplinho aí, certo? Billy Jean já está assim, ó, 1 minuto, 1 minuto. Ó, no período da manhã da escola Aprendendo Sempre, estudam 400 alunos, dos quais 25% são crianças com menos de 10 anos. O número de alunos dessa escola com 10 anos ou mais. Então, ó, se é 25% que tem menos de 10 anos,
Então, eu vou calcular 25% de 400, que é 400 dividido por 4, beleza? Lembra aí, né? Que dá igual a 100. Então, dos 400 alunos, 100 tem menos de 10 anos. Então, quantos tem 10 anos ou mais? É só pegar o 400 e subtrair por 100, que dá igual a quantos alunos? 300. E aí, Bilidinho, obedeci direitinho aí o tempo? Pessoal, um cheiro no seu coração e a gente se vê na nossa próxima aula.